Se você já acompanha aqui o canal, se você já veio de outro vídeo, você sabe como que funciona aqui, né? É sempre uma conversa muito sincera, uma conversa franca e sempre com uma canequinha de café para que a gente consiga bater esse papo. Eh, Tem uma imagem que não sai da minha cabeça, que é como se a gente estivesse no meio de uma floresta densa, com várias trilhas abrindo aqui na nossa frente, e tem sempre alguém gritando: "Não, vai por aqui", outra voz dizendo: "Não, é por ali", é só seguir a sua paixão. Só que ninguém para e pergunta: qual dessas trilhas realmente faz sentido para você? E eu não sei se você consegue se identificar com essa situação, né, com essa imagem. Eu não sei se é assim que você se sente, mas é por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje. É pra gente conversar com calma, com verdade, sobre caminhos, especificamente 3 caminhos que podem revelar o seu propósito. E são caminhos que talvez você já esteja trilhando um deles, só que você ainda não percebeu. E eu quero começar com você, então, falando sobre o primeiro caminho. A gente costuma pensar que propósito é algo que a gente vai encontrar lá na frente. Só que esse lá na frente nunca chega, né? A gente sempre vive com essa expectativa. Um dia eu vou encontrar o meu propósito, talvez quando eu já estiver idoso eu encontre o meu propósito, né? Só que o propósito, ele é uma âncora, ele é como uma direção para sua vida. E existem 3 formas muito humanas, são muito reais de acessar esse centro, né, essa âncora. Não é algo místico, não é algo mágico como as pessoas têm tratado por aí, mas são profundamente transformadoras, tá? O primeiro deles, então, é quando você realiza uma ação. Como assim? Tem momentos em que o propósito ele se revela quando a gente simplesmente age. Quando percebe algo que precisa ser feito e você decide fazer. Com o que você tem, do lugar onde você está, com a bagagem que você carrega. Então, assim, não precisa ser algo heróico, não precisa ser visível e não precisa ser bonito. Só que ele precisa ser verdadeiramente seu. É diferente de seguir um roteiro imposto por alguém, sabe? De abraçar uma causa só porque, isso aí é o que esperam que eu faça, então eu vou fazer. Quando o gesto ele vem de dentro de você, ele carrega algo diferente. Você vai perceber que ele carrega uma certa potência. Ele carrega vida. Ele te dá uma sensação de plenitude. E o que é mais curioso, né, nisso? É que às vezes a gente só começa a contabilizar. É que às vezes a gente começa a contabilizar essas ações para provar algo com o intuito de ser reconhecida, e aí com isso o propósito ele simplesmente deixa de existir, né? Quando você faz algo porque alguém tá te vendo, quando você faz algo porque você quer que alguém te reconheça, já não é mais propósito. Aí já é uma busca por validação. Por isso que eu te falo que propósito, ele não é um currículo, né? Ele é uma entrega verdadeira. Então o meu convite é, olha para a tua vida hoje. E começa a se perguntar: tem alguma necessidade ao meu redor, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, enfim, na minha vizinhança, que eu posso atender com o que eu sou, com o que eu sei, com o que eu tenho? O que me emociona quando eu sirvo? Mesmo quando ninguém tá me vendo, o que me dá essa sensação de plenitude? Talvez aí já esteja um pedacinho do seu propósito. Agora, o segundo caminho, ele é mais sutil, só que ele também é muito poderoso. É quando você valoriza, é quando o que você valoriza, na verdade, começa a aparecer nas suas ações, no seu jeito de viver. Não como teoria apenas, sabe? Mas como prática, no seu dia a dia. É quando você começa a agir de acordo com o que você acredita. Eu sempre falo que propósito, ele é a junção, né, de talentos, de paixões e de valores. E aqui entra muito bem essa questão dos valores. Quando você começa a agir
de acordo com o que você acredita, você vai perceber que isso te traz paz, isso te traz coerência, isso te traz inteireza, né, plenitude. Preste atenção aqui, agora eu quero te contar uma história que o Richard, ele conta em um de seus livros, tá? Ele tinha um amigo que teve 17, presta atenção, 17 empregos diferentes antes de encontrar a vocação dele. E agora vem o mais interessante. Sabe qual era o dom dele? Ouvir. Exatamente isso, ouvir. Ele dizia assim: meu propósito tá nos relacionamentos. É o que acontece entre mim e o outro que me dá sentido, que me dá alegria. E aí esse cara, ele virou conselheiro, ele fundou um departamento escolar, ele abriu uma clínica com a esposa dele, escreveu livros, tudo isso em torno do que ele havia descoberto, que o seu dom era ouvir. O que tornava ele, o que o tornava único era essa capacidade verdadeira e sincera de escutar alguém. Você já percebeu que é muito difícil alguém te ouvir de verdade, alguém olhar no seu olho e falar: estou aqui te ouvindo? Normalmente você vai conversar com alguém, a pessoa pega o telefone, a pessoa desvia o olhar, a pessoa parece que está viajando, ela só está te olhando, mas ouvindo mesmo ela não está. Então a gente percebe que ouvir acaba virando algo muito especial, algo muito diferenciado hoje em dia, né? Então, esse era o dom dele, esse era o diferencial dele. Ele tinha até um adesivo no carro que ele dizia que ouça alguém hoje. E assim, você percebe que não é um dom performático, não é uma pessoa que sabe pintar, uma pessoa que sabe cantar, mas era um dom ali do cotidiano, algo que ele podia fazer de forma simples. E aí ele organizou a vida dele em torno disso. Quando ele descobriu, ele organizou a vida dele em torno disso, porque era o que fazia sentido para ele. Isso é o propósito com P maiúsculo, né, como eu chamo. Quando você reconhece o valor que você carrega e escolhe viver com ele todos os dias, isso é propósito. E aí eu te pergunto, quais são os valores que você carrega e deseja viver no seu dia a dia? O que faz seu coração se alinhar com a sua conduta? Porque se isso ainda não está claro, talvez seja hora de reorganizar algumas janelas da sua vida. Se você sente que você está vivendo uma vida que não está de acordo com aquilo que você acredita, com os valores que você carrega, está na hora de fazer uma reorganização, fazer uma reflexão, fazer mudanças, porque não tem como viver propósito, não tem como viver com plenitude se você tem valores e você tem ações que vão contra esses valores. Se você, por exemplo, tem a verdade, a integridade como valor, e você faz parte de um trabalho, por exemplo, onde você sabe que existem coisas que não estão certas, e você permanece ali. Eu não estou dizendo para você largar o teu trabalho, mas o que você está fazendo para você mudar esse cenário? Você já está procurando outra coisa? Ou você, de fato, aceitou viver contra os seus valores? Saiba que assim você não está vivendo o teu propósito. Se está indo contra o que você acredita, você não está vivendo o seu propósito, sabe? E aí, por fim, então, tem o caminho que talvez seja o mais difícil, só que talvez seja o mais transformador, digamos assim, que é o caminho do sofrimento. Todos nós vamos passar por alguma dor em algum momento. Seja ela uma perda, seja ela uma doença, seja ela um desemprego, uma mudança brusca, separações. E aí, quando isso acontece, parece que tudo se embaralha, né? Parece que tudo fica de cabeça para baixo. A tua identidade, a tua rotina, os teus planos, fica tudo meio que fora do lugar. Só que tem algo que pode surgir desse caos. Se a gente se permite atravessar esse processo com presença, com presença mesmo, com intenção, o sofrimento ele pode clarear o que realmente importa. Ele pode eliminar o que era só tralha. E aí ele começa a revelar o que de fato é essencial.
Sabe quando você passa por exemplo, uma perda de alguém querido, né? E essa pessoa é nova e você começa a se questionar: meu Deus, eu preciso de fato viver de verdade. Eu não sei até quantos anos eu vou ficar vivo, né? Então, você começa a trazer perguntas que te fazem refletir sobre a vida. Então, isso, querendo ou não, é uma forma de lidar com o sofrimento de maneira intencional. Você começa a trazer questões que te levam para dentro e te fazem revelar o que de fato é essencial. Então você para de fingir, você começa a ver que existem coisas que você está fazendo que você pode deixar de lado, que não faz mais sentido, através de um sofrimento, através da forma como você enxergou aquele processo. E aí você começa a viver de forma mais honesta, de forma mais verdadeira. Viktor Frankl dizia que, em condições de sofrimento profundo, a gente descobre de verdade quem a gente é. A gente descobre quem a gente é de verdade, em meio a condições de sofrimento. E aí o Richard Leider, ele conta uma história de um rapaz chamado Terry Fox. Não sei se a pronúncia é essa, mas preste atenção nessa história. Ele era um jovem canadense, atleta, saudável, até que ele recebeu um diagnóstico de câncer no joelho. E aí ele teve que amputar a perna aos 18 anos, para que o câncer não se espalhasse. Só que diante dessa circunstância, pensa numa pessoa jovem, 18 anos, no auge da idade, né? 18 anos, tendo que amputar uma perna. Ele poderia se fechar nessa dor. Ele poderia entrar numa depressão profunda e achar que a vida não tem mais sentido. Só que o que ele decidiu fazer? Ele decidiu correr o Canadá inteiro com uma perna artificial. Mas com qual intuito? Arrecadar fundos para a pesquisa contra o câncer. Então, assim, pensa que foi uma dor que iniciou iniciou um movimento que existe até hoje, se eu não me engano. E a dor, ela não foi capaz de definir ele, mas ela revelou o propósito dele. Entende o que eu tô falando? Então, como o Frankl disse, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa. Guarda isso: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida, seja ela boa, seja ela ruim. Você não vai escolher o que acontece com você, mas você pode escolher o que faz com isso que acontece. E talvez o seu propósito esteja nascendo exatamente aí, na dor, de repente. Na parte da sua história, né, que mais doeu, que mais incomodou. E aí então você começa a ter uma visão diferente da situação. Tá doendo? Mas tenta olhar. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Eu já passei por tantos momentos de dores que a única coisa que eu sabia fazer era me desesperar. Só que quando a gente começa a olhar a situação por uma ótica diferente, você começa a ver sentido naquilo. Vai deixar de doer? Não, mas ela passa a ter um propósito, passa a ter um sentido. E você começa a entender o porquê que aquilo aconteceu. Ou, se você não entende o porquê aconteceu, você começa a revelar o teu propósito através daquela situação. Não é dor simplesmente por dor. É possível tirar alguma lição daquilo. Então, assim, existem 3 caminhos, né? Todos são reais, todos são possíveis. Então, é o da ação, é você fazer algo com o que você tem agora, e esse algo vai te dar uma sensação de coração transbordando, sabe? De plenitude. O de viver de acordo com os seus valores, e esse da dor que transforma. Nenhum deles vai vir pronto, né? Mas eles podem te levar para perto de quem você é de verdade, se você parar para analisar com intencionalidade. E o propósito, ele, no fim das contas, não é sobre encontrar algo que está fora de você, é o que eu sempre falo. É sobre reconhecer o que já tem dentro de você, o que já está pulsando dentro de você. É viver de forma mais honesta com você mesma. Então, para de querer fazer as coisas que os outros querem que você faça.
Para de fazer as coisas porque as pessoas estão fazendo e você acha que você tem que fazer também. E começa a ser honesta com você mesmo, a ser honesto com você mesmo, com a sua identidade, com o que você acredita que é de verdade, com seus valores. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo simples, mas que transforma de verdade a tua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque eu sempre falo que o propósito ele não é egoísta. Propósito não é só sobre você. Eu vou até deixar um vídeo aqui ou aqui, nunca sei o lado certo, mas eu acho que é aqui. Um vídeo aqui onde eu falo sobre essa questão do propósito, né? Que o propósito ele não é egoísta. Ele é sobre você, é sobre o outro, é sobre nós. Então assiste esse vídeo que vai complementar isso que a gente está conversando agora. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para você continuar essa jornada de descoberta sobre quem você é, sobre como viver uma vida com mais propósito, uma vida com intencionalidade todos os dias. Não adianta viver um dia com propósito e achar que é isso, propósito é um destino, descobriu, acabou. Não, aqui a gente vai conversar sobre como viver com propósito todos os dias, tá bom? E se você acha que esse conteúdo faz sentido para alguém, compartilha com essa pessoa. Não esquece de curtir aqui o vídeo e continua me acompanhando para que juntos a gente viva uma vida com mais significado, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.